O Botafogo lá em nono lugar, não tem mais chance de passar para a semifinal do estadual pelo somatório de pontos dos dois turnos. O Botafogo só pode ir para a semifinal do Cariocão se for o campeão da Taça Rio. Hoje tem jogo contra a Portuguesa, 9h30 da noite, você vê ao vivo no Sport TV. E a gente vai saber agora do que o Botafogo precisa para seguir vivo. Fala, galera do Globo Esporte. O Botafogo enfrenta hoje a Portuguesa às 9h30 da noite no estádio Newton Santos, numa situação muito difícil no Campeonato Carioca. Para a equipe se classificar para as semifinais do estadual, precisa primeiro se classificar para as semifinais da Taça Rio. E para isso, o time precisa primeiro vencer o jogo de hoje contra a Portuguesa e também contra o Americano no próximo domingo. O Flamengo precisa perder para o Fluminense na próxima rodada no Maracanã. E a Cabo Friense pode apenas somar 2 pontos nos 2 próximos jogos, contra o Madureira e contra o Volta Redonda. E para a situação do Botafogo ficar ainda mais difícil, o Bangu venceu o Americano ontem por 2-0. O Bangu, que é o líder do grupo do Botafogo, com 12 pontos. Os gols foram marcados pelo Yaya Banhoro e pelo Anderson Lessa. Hoje a gente veio aqui em General Severiano, na sede do Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, para conversar com alguns torcedores. O que será que eles estão achando dessa situação toda do Botafogo no Campeonato Carioca? O Botafogo primeiro tem que fazer o papel dele. O papel dele quando entra em campo é ganhar sempre. Então assim, ele tem que jogar para ganhar os 2 jogos que faltam e depois ver o que acontece. Ainda não tem nada definido, né? Porque como o futebol ele é assim, de imprevistos, tudo pode acontecer. Provável Botafogo para hoje. Tem Diego Cavalieri no gol, Marcinho na lateral direita, Marcelo Benevenuto e Gabriel e Gilson na esquerda. Gustavo Bochecha, Alex Santana, Cícero, Gustavo Ferrarez, Eric e Diego Souza. E o William Arão, hein? Esse começou o ano por baixo, quase saiu do Flamengo. A torcida queria que o cara ficasse no banco. Agora é titular absoluto, cheio de moral com o Abel Braga, rapaz. Sorriso antes da entrevista, sorriso durante a entrevista. Já me escalou, né? Depois de sair de campo aplaudido no fim da vitória sobre o Madureira, o William Arão pôde relaxar. Quando a gente sai assim e vê que a torcida aplaudiu, sai com o dever cumprido. É uma noite de sono muito boa. Ele estava mais acostumado a ouvir críticas da torcida desde a temporada passada. No mês de 2018, quase foi vendido para o Olympiacos da Grécia e no fim do ano entrou na mira de outros times brasileiros. Mas assim que Abel Braga chegou, as negociações acabaram. Ele me ligou e não me prometeu nada, mas disse que gostaria de contar comigo. E aí, obviamente, eu sentei com a diretoria e renovei, mas eu fiquei feliz pela ligação, pela importância que ele demonstrou que eu ia ter pro time, né? Elogiado por Abel pela versatilidade na defesa e no ataque, o volante se tornou peça-chave no elenco. Titular em 9 jogos, fez 1 gol e deu 2 assistências. Domingo tem Fla-Flu, o técnico Abel Braga já falou que quer escalar o Flamengo com força máxima. Isso significa que o Arão deve estar em campo, né, Arão? Como que você já está pensando aí nessa partida, nesse Fla-Flu? Lembrando, né, da eliminação na semifinal da Taça da Guanabara. Gol! O Fluminense bate o Flamengo no fim! Isso deixou a gente realmente, né, incomodado. A gente sabe que não é um jogo onde vai nos tirar fora como foi o jogo passado, mas é um clássico e a gente quer vencer. Até a eliminação no primeiro turno, o Arão só tinha perdido 1 Fla-Flu. No histórico particular, 6 vitórias e 4 gols. É o time que eu tenho mais gols na carreira, mas eu não quero falar sobre isso não, porque nos últimos 2 jogos eu falei que iria fazer um gol e não fiz. E também porque para continuar sorrindo não adianta só aumentar o número de gols contra o rival. O mais importante é que a gente saia vencedor no domingo. Globo Esporte de volta mostrando para você como ficaram as quartas de final do Campeonato Paulista. Santos contra RB Brasil, Palmeiras e Novo Horizontino, São Paulo e Ituano e Corinthians e Ferroviária. É gol de cabeça, galera faz festa, bola no alto, matando meteu a festa. Danilo Avelar é lateral esquerdo, mas virou o matador do Corinthians. Segundo jogo seguido que ele resolve, já tinha feito contra o Oeste. Ontem foi contra o Ituano, 1-0 Corinthians. O São Paulo fez a pior campanha entre os 8 classificados. Terminou a primeira fase empatando com o São Caetano. Antony, garoto bom, hein? Fez o primeiro gol dele como profissional. Pablo empatou, mas o São Caetano foi rebaixado. Vai uma canetinha aí?
e 2. Sabe como é? Se é pra tomar sopa. Opa, liberando. Esqueça desse garfo e use a colher. É sempre bom ver uma caneta, né? Esse drible por entre as pernas. 2 então, mas teve gol também. E Rafael Veiga, Palmeiras 1-0 na Ponte Preta. O Santos, acredite, perdeu de 4-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Tá certo que o time do Santos era quase todo reserva, mas também não precisava perder de tanto, né? Com a vitória, o Botafogo fugiu do rebaixamento. Campeonato Mineiro. Contra a Caldense, o Cruzeiro resolveu tudo no primeiro tempo. David abriu o placar. Marquinhos Gabriel fez um golaço. E Fred fechou a conta, 3-0. O Cruzeiro invicto no ano terminou a primeira fase em segundo lugar e vai jogar contra a Patrocinense nas quartas. O líder geral é o Atlético, que venceu o Tupinambás por 2-1. Alejandro e Natan fizeram os gols. Agora o Galo vai enfrentar o próprio Tupinambás no mata-mata. Gauchão. O Grêmio fechou a primeira fase invicto e na liderança. 2-0 em cima do Pelotas. Tassiano e Tony Anderson marcaram para o Grêmio, que nas quartas pega o Juventude. O Inter foi o segundo e também venceu por 2-0. Parede e o Wellington Silva marcaram contra o Novo Hamburgo. E adivinha quem vai enfrentar o Inter nas quartas? O Novo Hamburgo mesmo. Em 2017, falava-se muito do goleiro Muralha, e sempre para mostrar os erros dele. Ontem, ele fez tudo direitinho, mas não deu sorte. O Muralha estava bem no jogo, só que o zagueirão não ajudou. Pior, atrapalhou. Acabei sendo infeliz ali também. Uma felicidade, né? Acabou sendo uma felicidade. Afinados no discurso, mas o problema foi a prática. Gol contra de Alan Costa. Por cima de Muralha. 1-0 Cascavel sobre o Coritiba. Diz a mitologia grega que Hércules, filho de Zeus, possuía uma força descomunal e realizou trabalhos considerados impossíveis. Por exemplo, acabar com uma serpente de 9 cabeças com um leão gigantesco e capturar um javali enorme. São os 12 trabalhos de Hércules. Por isso, quando você tem uma tarefa muito difícil, pode dizer que é um trabalho hercúleo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Volta para a equipe do RB Brasil. Um trabalho hercúleo para o atacante Pio. Volta de longe. Tão longe que duvidaram do Pio. Rapaz, se ele fizer o gol daí eu vou embora. Daniel Pereira, nosso querido Dandan, fez uma promessa ousada na transmissão do jogo. Rapaz, se ele fizer o gol daí eu vou embora. Olha o Pio, bateu pro gol, balaço lá dentro! Agora, narrador! E agora, narrador? E agora, Dandan? Pimba, lá na gaveta, golaço do Pio. Parabéns, Pio. Juro que eu nunca mais falo essas coisas numa transmissão esportiva, porque esporte é brincadeira. O Dandan não se ligou num detalhe importante. O nome do Pio é Francisco. Francisco Hércules. O homem com uma força descomunal no pé direito. De fato, não havia ninguém melhor para bater essa falta. O Dandan duvidou do Hércules, duvidou do Pio e virou piada. Ele me desafiou, né? E eu aceitei o desafio e graças a Deus eu fui feliz com o gol, né? E só não vou falar pra você sair porque aqui você é profissional, tem que estar ali narrando o jogo. Agora o Campeonato Carioca, hein? O Vasco ganhou do Resende.
Pediu, acompanhou a jogada, correu, deu pique, atrasou a passada, se posicionou, tocou de chapa e explodiu de alegria. A reação de uma primeira vez inesquecível. Para mim é muito gratificante, fico muito feliz de verdade mesmo, só tenho que agradecer a Deus. Thiago Reis, 19 anos, natural de Brasília, chegou ao Vasco em agosto do ano passado. Artilheiro do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro com 9 gols. Na estreia como titular entre os profissionais, precisou de 4 minutos para fazer o que sabe. E o Thiago é pra ele, Thiago! Gol! Não tem nem como explicar, eu só queria ali estar abraçando meu pai, minha mãe, lembrei deles. A vontade é que eles estivessem ali, pô, mas aí eu abracei o grupo, eu senti que eu tava abraçando a minha família mesmo. Um dos parceiros de Thiago no ataque não tem esse problema. Pode beijar, abraçar, pai, mãe, irmãos, amigos, está todo mundo por aqui. Ele é nascido e criado em Volta Redonda. E tô vendo ali, tem a minha irmã, meus tios, meus primos, irmãos, tudo ali. A dupla funcionou logo de cara. O gol de Thiago saiu da linda jogada de Marrone pela esquerda. Marrone é meses mais velho que Thiago. Já é o artilheiro do time na temporada com 5 gols. E por pouco não fez mais um. Aproveitou o cruzamento de Cáceres, mas o goleiro pegou. Bruno César estava lá para fazer no rebote. Vasco 2-0. O primeiro gol dele desde novembro de 2017, quando marcou pela última vez pelo Sporting de Portugal. Em 21 minutos de jogo, o Vasco já tinha 9 finalizações. O Rezende mal respirava. Para não dizer que nosso estou, Jean Anderson quase fez de falta. Fernando Miguel, a bola ainda escapou. Matheus Totô também tentou, mas Fernando Miguel estava lá. Começamos um primeiro tempo muito forte, muita pressão, procurando jogar rápido, muita dinâmica na posse. Nas redes sociais, o Vasco aproveitava para brincar com o jogo rolando. E aí, será que terá um show completo dessa dupla? Bruno já guardou o dele, e Marrone tá voando. Bruno e Marrone, dupla sertaneja famosa. Eu dormi na praça, pensando nela. Aliás, vem daí o nome do atacante vascaíno, que está acostumado com essa criatividade dos pais. Pausa então no jogo para conhecermos melhor a família de Marrone. Mona Lisa. Por quê? Por causa do quadro. Macaulay. Por quê? Macaulay Culkin, esqueceram de mim. Jonathan. Por quê? John Jones, lutador, MMA. Priscila. Por quê? Não tem motivo. Em campo, o irmão mais novo jogou muito. Foi eleito o craque do jogo na transmissão da Globo. Rony é bom de bola. Parece com o Rashford do Manchester. Marcus Rashford, atacante da seleção inglesa e do Manchester United. Referência para Marrone, que serve de espelho para Thiago. Pô, Marrone é parceirão, pô. Desde quando eu cheguei na base, o moleque me abraçou. Se os últimos dias foram de vaias, incertezas, invencibilidade perdida, a noite de quarta-feira foi de tranquilidade. Vitória que serve para manter o time com chances nessa Taça Rio, para apresentar um candidato a novo artilheiro e para mostrar quem Volta Redonda, quem é da casa.